Olá, pessoal. 113. Aqui nós colocamos concordância geral. O que é isso? É a regra geral de concordância verbal. Nós já sabemos. Sujeito e verbo, eles se amam. Só isso, eles concordam. Por isso chama concordância. Não posso construir uma frase com o verbo no singular e o sujeito no plural. Então a gente sabe que sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. É a concordância. E a regra mais geral possível. Vamos ver algumas frases. Adiantam vocês fazer planos mirabolantes? Veja, não adianta as reclamações, não adiantam reclamar. Faltam corrigir os exercícios, faltam os exercícios. Não lhes cabe resolver os problemas, não cabe tantas cadeiras. Resta-lhes ainda alguns jogos, restam-lhes ganhar ainda alguns jogos. Vamos lembrar que quando você tem uma oração que é sujeito da frase, uma oração não são as palavras que são escritas, mas é o todo, né? Ele é o sujeito da frase. Então veja, se nós temos uma frase assim, adianta vocês, veja, se fazer os planos mirabolantes, ele vai ser o sujeito do verbo adiantar. Se você quiser fazer aquela pergunta, o que adianta? Fazer planos mirabolantes. O que é que não adianta? Fazer planos mirabolantes. Então isso aqui é o sujeito da frase. E esse sujeito, como você tem aqui uma oração que é sujeito, a oração é porque tem a presença do verbo aqui, ó. Se você tem uma oração, toda oração, não existe oração que traga uma ideia plural. A ideia de uma oração, a ideia é sempre uma ideia singular. Não existe ideia plural. Vamos lá? Isso no aspecto gramatical, né? Claro. Então adianta vocês fazerem. Então nós já vimos que vocês fazer planos mirabolantes é o que importa, é o que adianta. É o sujeito, né? Como isso aqui é uma oração, a ideia de uma oração, a ideia é sempre uma ideia singular. Então, há um erro aqui. Aí você fala assim, mas e o vocês? O vocês dessa frase poderia ser até tirado, né? Então, fazer planos mirabolantes, se não tem dinheiro, adianta? Adianta alguma coisa? Tá. Veja, aqui é pessoa, então vai ficar o quê? Um objeto indireto, que seria o agente desse adiantar. A frase então ficaria, adianta, porque fazer planos é uma ideia singular, a você, a vocês, a ele, a nós. Então adianta-nos, adianta a nós fazer planos mirabolantes. Tá. E a regra geral de concordância. Só que a regra geral de concordância é um pouco mais complexa, né? Tá. Essa aqui é mais simples do que a outra, do que a anterior. Veja, você tem um verbo. Se o verbo não é impessoal, e o verbo adiantar não é impessoal, ele tem que ter sujeito. Tem que ter sujeito. Se tem que ter sujeito, você tem que achar um sujeito nessa frase. E o sujeito dessa frase, as reclamações. Veja que as reclamações estão no plural. Adianta, está no singular. Significa o quê? Singular com plural, eles não pode haver concordância. A concordância é sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Eles se amam. Se eles se amam, ou você passa isso aqui para o singular, ou você passa isso aqui para o plural. Para ficar singular com singular, plural com plural. Então a frase ficaria: as reclamações não adiantam.
as reclamações no plural. A mesma coisa, quando a gente coloca o sujeito depois do verbo, a gente normalmente erra. A gente fala assim, ó, acabou as aulas. Mesma coisa. As aulas é o sujeito, então não é acabou, acabaram. Vamos ver a outra frase. Não adianta reclamar. Veja, reclamar vai ser o sujeito do adianta. Reclamar é uma ideia, porque é um verbo, porque é uma oração, porque é o sujeito singular. Veja que o verbo está no plural. Veja, se você fala assim, mas e os alunos? Não adianta os alunos reclamar. Veja, então ficaria, não adianta aos alunos reclamar. Reclamar não adianta aos alunos. Tá. Então a frase correta, não adianta reclamar. Quem que está reclamando? Se você quiser colocar, você vai dizer, não adianta ao povo, não adianta aos alunos reclamar. A ideia, o sujeito da frase, a ideia é mais forte, porque o sujeito é sempre a ideia mais forte, por isso que chama sujeito, né? É sempre, se ele for verbo, é chamado, então, oração subjetiva, né? Você não precisa lembrar disso, não. Mas só saber que ele é o sujeito. Tá. Vamos ver a outra frase? Veja, falta corrigir os exercícios. Veja, aqui é a mesma coisa, você tem o verbo faltar, tem que achar o sujeito. Veja, você tem que corrigir os exercícios. Corrigir os exercícios vai ser o sujeito do faltar. Como isso aqui é uma oração, porque tem um verbo aqui dentro, a oração, ela é sempre uma ideia, não é palavra não, porque os exercícios estão no plural, mas o conjunto todo, a ideia é singular. O falta está no plural, tem alguma coisa errada. A melhor solução seria falta corrigir os exercícios. Aí você fala assim, falta, mas está faltando para quem? Aí você vai acrescentar, falta ao professor corrigir o exercício, falta aos alunos corrigir os exercícios, e assim para frente. Dizendo, na realidade, isso aqui passaria a ser um objeto indireto. Apesar dele ser pessoa, a ideia de corrigir exercício é mais forte, por isso que ele é o sujeito. A mesma coisa, falta exercícios. Veja, só tem essa saída, exercício é sujeito. Você tem um verbo, tem que ter sujeito. A menos que seja um verbo impessoal, mas nós já vimos alguns casos de verbo impessoal. Se o exercício é o sujeito, tá. Então a frase tem que, olha, plural com plural. É a ideia de concordância. É uma relação amorosa. Singular com singular, plural com plural. Vamos ver a outra frase? Não lhes cabe resolver os problemas. Então não cabe aos alunos resolver o problema. Veja, você tem o verbo caber aqui. Resolver o problema vai ser o sujeito do verbo caber. Se ele é o sujeito, então isso aqui você tem uma oração. A oração, a ideia, não as palavras. A ideia é sempre uma ideia singular. E essa ideia singular levaria esse verbo para o singular. Então não cabe resolver os problemas aos alunos, a vocês, ao professor, ao governo, ao povo e assim para frente. Então vamos lá, a frase correta, então veja, não lhes cabe resolver o problema. Resolver o problema é uma oração subordinada, substantiva e subjetiva. Você lembra disso, tá? É o sujeito do cabe. E isso aqui seria um objeto indireto. Então o que significaria? Pois não cabe a vocês, lhes, ao governo, ao povo, ao professor. Vamos ver outra frase? Não cabe tantas cadeiras. Uma frase praticamente comum, todo mundo usa. A mesma coisa, acabou as aulas, começou as férias. Veja, tantas cadeiras, é o sujeito. Sujeito plural, isso aqui deveria estar no plural, só que isso aqui está no singular. Singular com plural, não concordam, não se amam. É uma relação amorosa, vamos lembrar disso. Concordância é relação amorosa, é uma relação de amor mesmo.
Um concorda com o outro, pronto. E aí como é que ficaria a frase? Veja, tantas cadeiras no plural, julgou o verbo plural. Plural com plural, singular com singular. Pois nós temos, resta-lhe ainda alguns jogos. Veja, vamos tirar o lhe, porque aqui o lhe vai ser a vocês, ao aluno, ao professor, ao povo, ao governo, aos deputados, aos senadores. Dessa frase, daria na mesma, com o lhe ou sem o lhe. Por quê? Porque ainda esse alguns jogos é que vai ser o sujeito do resto. Resto é o verbo. Todo verbo quer sujeito, todo verbo quer sujeito, todo verbo quer sujeito. A menos os impessoais. Impessoas, só aqueles verbos emburrados que nós já falamos para vocês. Plural, alguns jogos, o verbo tem que estar no plural. Então vai ficar, restam alguns jogos restam. Veja plural com plural, singular com singular, plural com plural, singular com singular. E por fim, veja, nós temos, aí veja, só que aqui agora é diferente da outra. Ó. Continua sendo o lhes aos deputados, às pessoas, aos alunos, aos professores. Ganhar é um verbo. Então isso aqui vira oração. Tá? Só porque tem um verbo. Então essa frase aqui tem duas orações. Tem essa oração e tem essa oração. Oração principal e subordinada. E essa oração, por que ela é oração? Não interessa se isso aqui, alguns jogos estejam no plural. Insistindo com vocês. Toda oração, ela traz uma ideia, a ideia que contém a oração, sempre é uma ideia singular. Não existe uma ideia enquanto oração plural. Se isso aqui é singular, claro, levaria então o verbo singular. E a frase ficaria então, resta-lhes ganhar. Então, ganhar alguns jogos, resta a vocês, ao povo, às pessoas. Pronto. É uma das situações complicadas, porque quando a gente coloca o sujeito depois do verbo, a gente acha que a frase fica correta desse jeito. Né? O grande problema nosso da língua portuguesa é que a gente aprendeu a perguntar o quê. Né? Então você vai dizer, resta o quê? Resta o quê? Ganhar ainda alguns jogos. A gente acha que isso aqui é objeto direto. Só que poderia ser objeto direto se tivesse o sujeito na frase. A primeira coisa que se procura numa frase é o sujeito aí. Nem à toa que ele chama sujeito. Sujeito é o ator principal. Sujeito é o protagonista. Tá? É o herói. E tem que ser procurado sempre o sujeito. Mas o povo brasileiro ele é muito interessante. E ele justifica, né? Aí ele fala assim, João José e Pedro são os meus melhores amigos. Mas Joaquim é o mais melhor. Mais melhor. Olha que interessante. Ele cita alguns nomes, Joaquim, Pedro, José, mas Joaquim é mais melhor. Poderia ter colocado invertida a frase. Joaquim é o melhor dentre os melhores. Né? Tá. Mas o povo é que manda. E o povo sabe o que faz. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo o desenvolvimento passa por uma universidade.